E aí, como é que tá? Tudo Bem, certo? tudo bem. Saudade de bater um papo contigo. Saudade de treinar. É? Viu? Tema sobre relacionamentos, parte conjugal. Eu sei que tu é especialista nisso. Sei que tu manja muito. Já me ajudou bastante. Sei que o nosso papo aqui vai levar alguma coisa, um gatilho aí para alguém que está em casa acompanhando nós. E fala um pouco sobre você, Dai. Se apresenta aí para minha galera. O pessoal é mais jovem, aí, em torno de 20 a 35 anos. Uma galera mais nova aí. Então pode ser uma linguagem bem informal mesmo. E vamos tacar ficha. Bom, eu trabalho já na psico há quase 10 anos, então tem uma galera aí que quando estava engatinhando aí eu já estava trabalhando e fiz a especialização em terapia de casal e de família, depois em sexualidade e na terapia sistêmica, né, dentro da abordagem de relações familiares, mais voltada para a filosofia do que propriamente para a técnica. E aí nessa caminhada aí ajudando as pessoas, sempre me procuraram com questões de relacionamento. A coisa que eu mais atendo são problemas de relacionamento, tanto conjugal quanto no trabalho. E o meu público principal são adultos e essa faixa etária é uma faixa que me procura bastante, né? Muito nesses momentos de crise, né? De adulto jovem, de entrada na vida adulta, de início dos relacionamentos, né? Mais sérios, enfim. E também para as mudanças que acontecem, né? Quando o casal passa por uma relação conjugal mais estável, né? A chegada dos filhos, enfim, e todas essas mudanças de ciclo vital ou sobrecarga de trabalho, enfim, em geral essas variáveis que acabam influenciando as pessoas a procurar, né, ajuda para resolver questões, né, de identidade ou de próprio de relacionamento conjugal. Sim. Dai, então eu estou fazendo uma série de lives, tá? Que eu já comentei contigo em outro momento, que é a parte de uma melhoria geral de vida, tá? Então seria a parte pessoal, parte profissional, parte de relacionamento, parte familiar e parte espiritual. Tendo um alinhamento dessas áreas, você consegue desenvolver melhor aí a parte pessoal, a parte de relacionamentos e a parte profissional, creio eu, né? Porque um exemplo próprio é quando eu estou com algum problema de relacionamento, eu tenho dificuldade em produzir, tá? Em ser produtivo, desempenhar minhas funções aí numa performance melhor, né? Então, você já me ajudou muito nisso e nada melhor do que você ter esse papo contigo aqui para os meus seguidores que estão acompanhando essa maratona de lives aí, ter também um pouquinho da Dai aí e depois entrar em contato contigo ou te seguir no Instagram, acompanhar os teus conteúdos, são muito bons, né? Na parte de relacionamento, na parte também de mamães, né? Tem uns projetos bem legais na parte de pós-parto ali, né? Do resgate do feminino ali, da mulher, como é que eu posso te dizer? Que às vezes enfrenta uma dificuldade, pelo menos aqui na academia, a pessoa às vezes, né, a mulher ganha o neném e depois para iniciar de novo a parte de treinamento e tal, às vezes fica muito com a criança, né? Tipo, vira em torno disso, né? Então tem todo esse resgate, essa parte. Seria bem legal a gente entrar em discussão aqui. Dai, eu coloquei ontem uma caixinha de perguntas para o meu público ali e muitos colocaram, mas ficaram com vergonha às vezes, né, de expor alguma parte principalmente de sexualidade, né? Então eu vou trazer algumas perguntas ali do box de perguntas e falar algumas coisas da rotina que eu acompanho aqui com o pessoal, tá? Que às vezes um amigo ou meus alunos perguntam e às vezes uma, uma opinião mais embasada tua seria bem legal, tá? Do nosso jeito. Adorei as caixinhas da pergunta, o que você quiser perguntar ou que um amigo seu te pediu para saber. Eu tenho, eu Então tenho um vamos amigo, responder a pergunta dos amigos das pessoas, né? É melhor. pergunta dos amigos das pessoas. Então a galera que tá assistindo pode perguntar aqui online, que eu duvido que, né? Mas lá tem perguntas também, que daí a gente puxa pra cá, tá? Sem problema. Então, a primeira aí que mandaram foi sobre ciúme, daí. Eu vou colocar aqui, tá? Será, Jordan, que Não, mandaram a pergunta? Não faço ideia. essa parte eu já coloquei no meu Insta lá, vou dizer, não, essa aí eu vou deixar a Dai responder, porque eu não tenho como responder essa aqui também. Sou bem ciumento. Então vamos lá, Dai, falar um pouquinho sobre os filmes. O que tu acha, qual que é a tua visão de experiência e tal?
Como tu... Olha, é uma temática muito comum, né? A questão, talvez, que eu fiquei pensando quando eu vi até a caixa de perguntas, foi que é para onde o ciumento olha, né? Nosso Perfeito. grande problema é que o ciumento não olha para o outro, né? O ciumento só olha para ele mesmo, para sua insegurança, para os seus relacionamentos passados, para a sua visão de homem ou de mulher, seja na sua história familiar, seja na sua história de relacionamentos anteriores, seja no que o seu meio tem, né, como premissa, né, com o que os seus amigos, o que as pessoas com quem ele cresceu, né, e com quem ele se relaciona pensam a respeito, né? A gente, cada vez mais eu valorizo essa questão do ethos, né, do grupo que a gente está inserido, que vai formulando muito o nosso jeito de pensar. Claro que a gente escolhe essas pessoas e essas pessoas nos escolhem por afinidade, né? Não é culpa do grupo. Mas quando a gente está inserido no grupo, é como estar dentro de uma piscina. A gente acaba não conseguindo não se molhar, né? A gente fica muito suscetível a isso. Então, o ciumento, ele em geral, ele tem todo... Ele está olhando para ele. Acho que esse é o primeiro ponto. O ciumento olha para ele, né? Ele olha para o que ele espera, o que ele teme, o que ele acredita, né, que sejam os seus fantasmas, e ele olha para trás, né, para se houve traições na sua família, se ele já passou por alguma experiência, né, e também olha para o presente no seu desejo, né, por outras pessoas, no seu interesse, no quanto, né, lá no fundinho eu já decidi por aquela pessoa e quanto me custa abrir mão de ficar com outras pessoas, de ter outras experiências, mesmo que sejam só sexuais, assim. Eu acho que o grande problema do ciumento é que ele acha que o motivo do ciúme está na relação ou no outro. E pela minha experiência, não é o que acontece. Às vezes, quanto mais o outro tenta provar que ama, tenta mostrar, quanto mais o outro tenta dar argumentos, o ciumento não olha para a realidade. Então, se você mostra o telefone, o ciumento diz, tu apagou. Se você dá uma explicação, não, conhecido em tal lugar, mas será que é de lá mesmo? Para o ciumento, a informação no real não é suficiente. Né? Sim. Que muitas vezes o que eu ajudo os parceiros dos ciumentos é desistir. É dizer, bom, essa é a verdade, tu quer acreditar, tu acredita, tu não quer, eu não posso fazer nada. Né? Para ajudar a mostrar que aquilo não está naquela relação. Né? E... O que acontece são as profecias autorrealizadoras. Às vezes a pessoa inferniza tanto o outro, aponta tanto que tem um outro melhor ali fora, que aquela pessoa começa a olhar e aquilo começa a fazer um movimento. E às vezes a profecia se concretiza de acontecer uma situação de infidelidade real ou mesmo de interesse que confirma para o ciumento. E aí ele vai para o ciclo, né? Quanto mais o ciumento desconfia, mais sob pressão fica o parceiro, mais o parceiro tende a esconder pequenas coisas para evitar conflito. Então eu não vou contar que eu fui lá porque já vai gerar... Não tem nada. Né? Mas vai gerar, quanto mais o ciumento, a pessoa vítima do ciúme, vamos dizer assim, evita, mais ela vai tentar evitar conflito e mais pequenas mentiras vão acontecer. Quanto mais o ciumento pega essas pequenas mentiras, mais ciumento fica e a gente fica retroalimentando esse ciclo, né? Então, na verdade, a gente precisa de ajuda para poder sair desse ciclo. Eu costumo dizer que tem um remédio tão simples para acabar com o ciúme, mas ele é tão simples que as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer. Que é olhar no olho da pessoa com quem tu tá e ver o amor dela por ti, ver o interesse dela por ti, perceber o real que ela está contigo quando ela poderia estar com qualquer outra pessoa. Que ela continua tendo essa opção, sendo solteira, sendo casada. Se a gente conseguir olhar para o presente, olhar para a pessoa e realmente acreditar que nós somos a melhor escolha para ela, assim como ela é a melhor escolha para a gente, o ciúme se dissiparia. Mas o ciumento, ele faz isso e ele desvia o olho para trás, para suas experiências anteriores, né? Para o que ele imagina, mas todo homem trai. Mas a mulher, na verdade, é porque não foi bem trovada, porque bem trovada todas caem. Ele olha para o seu filtro e não olha para o outro. Então o ciumento, ele tem que parar de olhar para si, para os seus fantasmas e poder olhar para o outro. Claro que às vezes precisa de uma intervenção terapêutica ou sistêmica, né? Quando tem algo sistêmico por trás, isso realmente é um desafio para a pessoa. Não estou dizendo que o ciumento faz isso porque ele quer, mas estou dizendo que é essa mudança, independente da intervenção terapêutica, é essa mudança de eu parar de olhar para mim, né? Para os meus temores e olhar para o que eu tenho de concreto e para a realidade que vai conseguir que a gente tenha alguma mudança, alguma melhora. Sobre relações anteriores, Dai, que às vezes a menina foi traída e daí fica com essa bagagem
né, de experiência. Então, nenhum homem presta, geral, nem todo homem é infiel, né? Que são essas crenças que o pessoal tem hoje em dia, né? Então, isso fica muito enraizado, essa crença de todo homem trai, nenhum homem presta, é muito enraizada ainda, né? Como controlar, como minimizar isso? O que tu acha? Infidelidade é um tema sempre polêmico, né? Eu, no consultório, do jeito que eu enxergo a infidelidade, é que ela é sempre um sintoma, né? O buraco para caber uma terceira pessoa foi cavado a 4 mãos. Então, se eu olho para a relação anterior e eu estou me vendo como vítima de uma traição, é muito provável que eu vá para outra relação também vitimizado, também se achando merecedor, às vezes até cobrando o crédito que eu imagino que eu tenho na relação anterior nessa, e eu acabo repetindo. A grande questão é que nessas relações que têm infidelidade, existem tanto questões sistêmicas que atraíram essas pessoas, quanto questões da própria relação de desequilíbrio que foram equilibrados através, ou sintomas que foram expressos através da infidelidade. Então, se a gente olhar porque a gente foi vítima na anterior, né, e não se responsabilizar pela qualidade dessa relação que abriu espaço para uma terceira pessoa, é muito provável que a gente não aprenda essa lição e tenda a repetir isso nas relações seguintes. E aí é muito uma questão, se é ocasional, aconteceu uma vez, bom, a gente está na chuva, tudo pode acontecer. Agora, muitas vezes essa história é recorrente, né? Sim. Então aí a pessoa tem que olhar para si, que tipo de parceiro ela está escolhendo, como é que são os contratos e qual o equilíbrio dessa relação. Mas infidelidade é um tema super amplo, né? E que leva muito essa nossa postura moral, que não ajuda. Então, quem quiser ter uma visão moral, é certo, é errado, né? Tem perdão, não tem perdão, são lugares onde a gente consegue discutir mesa de bar, mas para sair como vítima, né? Agora, quando a gente percebe que a gente é responsável pela relação e que isso é uma disfunção que precisa ser olhada, aí a gente começa, tirando a moral, a gente vê qual era o sinal vermelho que aquilo estava trazendo para a relação, né? Uhum. Vamos seguindo, daí, tá chegando perguntas aqui da galera agora, o pessoal... vou te colocar aqui uma questão, eu vou fazendo por ordem, tá? O suporte caiu. Peraí. Pode organizar aí, daí que a gente não tem problema nenhum. Isso aí ao vivo é assim mesmo. Ao vivo. O ego, tá? Isso é do sexo masculino que tá falando, tá? Essa parte aí de ego é a questão de ficar com várias garotas, de querer ali alimentar essa valorização masculina, né? Essa que é nessa linha, essa pergunta. Talvez eu diria que quando a gente fala em ego, né? Se a gente for diminuir o ego, a gente não vive, né? Porque ego é a nossa instância norteadora. Mas eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, né? Na verdade, está muito mais relacionado a como lidar com a autoafirmação, né? Um cara que ficar com várias mulheres, ele tá muitas vezes, né? Vou falar pela prática clínica, tem a ver com ansiedade de desempenho, né? Hoje é muito mais difícil ser homem do que foi em qualquer época, né, da história. Porque antigamente o cara botava comida na mesa, pegava uma mulher virgem, o desempenho sexual dele era o que ela conhecia. Então tinha vários recursos de segurança para se sentir o macho alfa. Hoje as mulheres têm experiências sexuais anteriores, vivem no mercado de trabalho, têm o seu próprio sustento, né? Podem escolher parcerias, podem escolher uma relação estável ou não, monogâmica ou não. E isso tem deixado os homens cada vez mais inseguros, né? Muitas vezes essa ideia de que eu vou me afirmar em várias mulheres tem muito mais a ver em como é que eu estou em contato com o meu masculino. Como está a minha potência, como eu estou me vendo potente, não só no sexo, como na vida, né? Como que está meu trabalho, como que são os meus relacionamentos, qual é a minha imagem. Acho que à medida em que eu tenho uma autoimagem confortável e que eu consigo ver o meu desempenho sexual como satisfatório, isso tende a se organizar. Claro que é muito próprio da juventude, né? Essa autoafirmação, esses movimentos de construção da identidade, que às vezes vai passar por esses pilares. Mas quando isso perdura, né? Quando começa a se perder relações que seriam válidas em função disso, é a relação com a minha visão de masculino e muitas vezes com essa persona, né? Com o masculino que eu acredito que eu deva ser, que o grupo que eu estou inserido acredita que eu deva ser, né? E não com, muitas vezes, o meu desejo. A gente vê muito isso, né?
As pessoas não dão com vontade de sair, bah, mas não vai sair, começa uma relação, bah, mas vai se prender, né? O quanto essas questões, o que eu imagino que eu deveria estar fazendo, eu recebo um grande número, às vezes, de adultos jovens, homens aí com 24, 27, 30, que encontram uma mulher legal e que diz assim, bah, mas e daí? Será que numa relação eu não vou perder, né? Será que eu não vou estar perdendo a minha juventude? Mas, gente, o que é perder? Se você tá feliz ali, se você tá completo naquela relação, tu tá perdendo o quê? Mas essa ideia de que não, a quantidade, a experimentação, isso vai trazer ganhos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a dificuldade de estar presente, de sentir no corpo, né? O que eu preciso para estar bem, o que eu preciso para me relacionar bem, o que eu preciso para estar satisfeito. Então, acho que a questão do ego ela é muito mais eu estar em contato com a autoimagem que eu valido, né? E se eu consigo sustentar, todo mundo vai sustentar junto comigo, a grande maioria. Agora, se eu estou na dúvida, todo mundo vai querer me sugerir algo e aí as pessoas ficam tentando. Então, são várias. Então, esse é baladeiro. Às vezes, experimentando várias identidades performáticas, assim, muito longe da sua essência. E começam a ter problemas emocionais, insônia, problemas de desempenho, muito desses mitos. Eu acho que toda vez que a gente entra num mito, terminou o relacionamento, tem que sair pegando todas. Tem que isso, tem que aquilo, tem que curtir, tem que fazer. A gente sempre vai estar alimentando esse ego, né? Que é essa persona que pode agradar os outros, mas que muitas vezes não está aquecendo o coração e estabelecendo algo legal para a pessoa que está ali, né? Vamos para o próximo. Aqui daí, ó, tem uma... Não tá aparecendo o nome, né, galera? Do pessoal que tá fazendo as perguntas, só uma dúvida, não aparece, né? Eu gosto de confirmar. Se aparecer, me fala. A gente não quer expor ninguém aí, né? Então vai lá. Essa é uma pessoa que está dentro de uma relação, tá, Dai? O que fazer quando ambos não têm o mesmo propósito? E nessa mesma linha aí, quando o parceiro não tem mais atração física pelo mesmo parceiro. Por exemplo, essa pessoa está nessa relação, não tem o mesmo propósito e também não tem um interesse físico na pessoa, não, sabe? Aquela coisa que deu aquela esfriada. Bom, vai ter 1 milhão de coisas, né? Cada caso vai ser um caso, mas em linhas muito gerais, né? Objetivos comuns têm a ver com identidade e com o momento de vida de cada um. Numa relação vai acontecer muitas vezes das pessoas terem uma pequena dissintonia entre um querer uma coisa e outro querer o outro até aquilo se alinhar, né? Mas certamente quando o meu propósito não está alinhado e eu não estou olhando para o outro com admiração, eu não estou conferindo os valores, o meu desejo sexual vai cair. E isso não tem a ver com uma questão física, tem a ver que o tesão, principalmente para as mulheres, mas para os homens também, valida pela admiração, por quanto eu acho que aquela pessoa me agrega valor, por quanto eu admiro ela na vida, né? No jeito de falar, no jeito de se portar, no jeito de interagir. Então, sem dúvida, quando eu olho para alguém com a gente tende a achar, né, que o nosso propósito é o certo. Se eu escolho isso tem valor. O que está implícito nessa pergunta é o que acontece quando eu estou com valores diferentes do meu parceiro, quando eu estou dando valor para algo e me direcionando, e o outro parceiro está dando valor para outras coisas e direcionando. Talvez essa relação seja a relação que deu certo por 5 anos, por 10, por 15, mas que as pessoas mudaram e querem caminhos diferentes e talvez seja um caminho. Ou talvez eu deva olhar o quanto eu estou competindo por qual é o valor melhor, ou para o quanto eu me assustei por estar numa relação mais próxima e eu começo a fazer um movimento individual para poder manter a minha individualidade. Com isso eu acabo vendo tudo que do outro como com pouco valor. O fato é que para manter uma relação, o que é diferente do outro precisa continuar tendo valor para mim. Acho que a questão não é ter propósitos diferentes. A questão é se o propósito do outro tem valor para mim. Se o que eu olho que o outro mesmo que seja diferente do meu, né, isso tem valor. Quando isso não tem valor, todo o resto, né, vai se ir por água abaixo. E claro, talvez o propósito vai incluir escolhas, né? Morar em cidades diferentes, fazer coisas diferentes. Realmente uma relação ela precisa ter tempo de qualidade juntos, né? Às vezes o que inviabiliza é isso. Mas aí o que está por trás, né? O que me fez escolher e brilhar meu olho numa outra direção que não a do meu parceiro, o que faz com que não aconteça cedência de um ou de outro para seguir o caminho juntos, né? Então, pode ser uma questão pontual que esteja olhando com óculos negativo para o outro e isso possa ser revertido. E pode ser que ambos tenham mudado em direções diferentes. São dois desfechos.
ter filho e o outro não quer ter filho no momento. Entendeu? Filhos são condições absolutas, né? Quando alguém ter filho e o outro não, quando essa pessoa não está disposta a abrir mão do filho para a relação, ou abrir mão da relação, né, ceder a relação, o desejo de ter filho, realmente. Até uma das questões, se a gente escuta o casamento, né, as 3 perguntas que são feitas, né, digamos assim, Sim. na Igreja Católica se é por livre e espontânea vontade, né, e se tá disposto a receber os filhos, quer dizer, isso é pré-condição. Então, quando tem essa discrepância, realmente. E aí as mulheres precisam ficar muito atentas, porque mulher tem relógio biológico, né? A mulher não pode mudar. Se ela mudar de ideia meio tarde, ela pode perder a sua chance. Então, acho que cada vez mais, pelo menos com as minhas pacientes, digo, essa tem que ser uma condição clara, porque pode ser que depois não dê tempo e aí a conta que vai ficar para esse parceiro vai invalidar completamente qualquer chance da relação. Quem tem o Perfeito. desejo de ter filhos precisa colocar isso como primeiro lugar, porque não é nem um desejo, né? Quem tem desejo tem uma pressão por passar a vida adiante pelo tanto que recebeu, né? E não pode, nenhuma relação pode ser impeditiva disso, né? E às vezes que isso acontece costuma custar muito caro, né? Tem que ser uma decisão muito consciente de ambos. Perfeito. Dai, esses dias também, na outra live que eu fiz, teve uma pergunta de quando a parceira não quer treinar, não quer fazer, digamos, esse cara ele valoriza muito a parte de treinamento e a parceira dele não gosta, não quer, não, sabe, não treina. Eu ia fazer a live, ia falar sobre isso, né? Porque é um tema também que acontece bastante aqui na academia. Ou às vezes o cara vem, a mulher começa a ficar com ciúme, começa a boicotar a parte do treinamento. Ah, mas vai se cuidar pra quê? Por que vai ir na academia? Ou às vezes o cara tem ciúme que a mulher vá na academia. Então acho que vamos dar uma pinceladinha nessa parte. Não tá na caixinha aqui, que era da live passada. Eu acabei não falando porque eu não consegui fazer a live porque tive problema na conexão da internet aqui. Então, o que eu vejo, assim, eu acho que o cara tem que procurar, né? Fazer e tal, tá em atividade, seria bom. Quando ele tem o apoio da parceira, ótimo. Quando a parceira vem para academia, também ótimo, né? Quando os dois conseguem alinhar isso aí. Mas qual que é a tua visão hoje de consultório? O que tu pensa sobre isso? O que tu poderia falar para essa pessoa aí que quer trazer, quer que a namorada faça e ela não gosta, não faça? O que tu acha aqui? Claro que o ideal é sempre que a relação, que os parceiros estejam em direções parecidas, isso facilita, né? O que eu fico Sim. pensando é que a gente sempre numa relação tentando preservar o equilíbrio, né? Sabendo que as coisas estão. Você me dá isso, eu te dou aquilo, eu tomo isso, e assim que as relações se mantêm. Muitas vezes, quando Uhum. alguém começa a cuidar da alimentação, essa pessoa começa a inflacionar, né, digamos assim, o mercado, fica mais bonito, fica mais atraente. E o outro precisa achar uma forma de compensar isso para que o equilíbrio se mantenha. Nesse compensar, o jeito mais simples seria, bom, vou também e faço esse movimento também. Né? Mas muitas vezes as pessoas têm percepções diferentes a respeito disso, né? E às vezes, muitas vezes, a obstinação do outro em querer que você mude começa a dar uma insegurança muito grande, né? Do tipo assim, tá, mas então eu não tá satisfeito comigo, então agora eu não sou mais suficiente. E aí a própria academia, o cuidado com a alimentação, ou o cuidado vira uma pressão de não aceitação. E às vezes é muito mais a isso que as pessoas reagem, se obstinando, daí um obstinando a levar o outro e o outro obstinando a não ir para testar, de certa forma, essa aceitação, assim. Então eu acho que a gente precisa olhar que uma coisa é certa, quanto mais obstinada a pessoa tiver em levar o outro, menor a chance do outro ir. Né? Acho Verdade. que quando está se cuidando, e vejo isso muito a nível pessoal, é você mostrar o quanto aquilo te faz bem e o quanto isso faz bem para a relação. Né? Perfeito. Agora, o outro vai ter outras formas de compensar isso, se não for só dessa maneira. A grande questão é a gente poder ver como é que esse equilíbrio pode ser mantido. Ok, ela não quer ir para academia, mas ela vai precisar fazer o quê, então? Vai precisar fazer mais procedimento estético, ou vai precisar compensar em parceria, ou vai engajar junto na alimentação. Acho que é muito mais como é que a gente vai continuar, né, se encaixando nisso. Mas muitas Equilíbrio. vezes é revestido a ideia de não ser suficiente, né? De dizer, poxa, até agora estava tudo bem, agora porque começou a se cuidar, eu tenho que também, como se fosse até uma pressão para ferir a individualidade do outro, né? O movimento, e algumas pessoas têm mais facilidade. Talvez essa pessoa não vai gostar do exercício como o outro faz, um vai fazer crossfit, o outro vai fazer yoga, né? Um vai fazer personal com funcional, o outro vai querer fazer, sei lá, dança. Então, às vezes, também a nossa tendência de achar que o que eu gosto, né,
o outro também gosta. Eu gosto de brincar com os meus casais, que às vezes no relacionamento a gente se comporta que nem uma criança de 3 anos, né? Sabe a criança de 2 anos? A criança fecha o olho assim e diz, tá, me escondi. Porque ela não tá vendo, ela acha que ninguém mais tá vendo ela, né? E às vezes na relação a gente faz, né? Se é bom pra mim, é bom pra todo mundo. Se tá fazendo bem pra mim, vai fazer bem pra todo mundo. Às vezes horário de treino, tem gente que treina muito bem de manhã e o outro treina super bem no fim da tarde. Quando a gente quer impor, né, o nosso jeito, a gente pode mostrar para o outro o quanto aquilo nos faz bem. E talvez quanto mais a gente valorizar o outro nas outras coisas, ok, você não é fit, mas você tem essa e essa e essa qualidade que me faz eu ficar contigo, o outro pode ir para esse caminho com mais tranquilidade. Então, eu acho que muitas vezes a obstinação passa pela insuficiência, e aí sim, se eu não sou suficiente, eu começo na paranoia, aí vem o ciúme, aí vem a competição, aí vem o boicote. Sem dúvida, uma mudança alimentar ou de estilo de vida vai afetar ambos, né? E respeitosamente, isso tem que ter um espaço. O mesmo direito que eu tenho de me cuidar, o outro tem de seguir a vida como ele estava antes. Né? Não é a minha imposição. O que a gente vai conseguir é, se eu faço isso e melhoro, e o outro me vê melhor, é muito mais fácil que ele se engaje e venha comigo. Muito mais por ele ver a minha mudança do que por eu ficar insistindo. A Pois insistência eu nunca vi funcionar. afasta mais ainda, né? Na verdade é o exemplo, né? O exemplo do positivo, né? Que vai levar. Talvez o resultado de um outro jeito, de uma outra forma que não é a minha. Né? E um casamento é isso, é fazer com que o outro, poder olhar para o outro, né, e perceber que o diferente dele tem valor. A outra é a Quando atração física. Se já sentiu, se já foi algo, né, que brilhou muito, certamente tem a ver com características de admiração, do quanto eu estou me sentindo respeitado, validado, o quanto eu estou validando o outro, o quanto eu consigo lidar com o diferente. O que acontece é que muitas vezes esse não é o pilar principal da relação, a relação começa, né, com outros valores, uma pessoa legal, tem coisas em comum, e a sexualidade é mediana, e aí quando começa o cotidiano, né, ela fica ainda mais baixa. Né? Para isso é bem mais difícil, porque tem a ver com percepções, hormônios, né, jeitos. Claro que dá para conversar, dá para ver o que está acontecendo, mas certamente eu ainda iria na mesma linha da primeira pergunta, assim. Às vezes o que também faz com que eu não tenha atração física é que eu paro de olhar para o outro como alguém que eu admiro e eu amo, e eu fico olhando para minha queixa, para o que falta, para o que eu não tenho, para o que eu não gostei, para o que ele fez que não me agradou. E bom, e aí talvez eu não sinta atração pelo outro por 2 motivos. O primeiro, porque eu não estou enxergando o outro. Né? Eu estou olhando para a minha visão do outro. E o segundo, porque eu não estou presente. Atração física, né? Sexo precisa de presença. Eu preciso estar no meu corpo. Eu preciso estar no aqui e agora. Eu preciso tocar a pessoa e estar sentindo o beijo, estar sentindo o toque. O que muitas vezes acontece é que as pessoas se magoam, desequilibram as suas contas, se magoam, às vezes se frustram pelas suas próprias expectativas, e aí quando tá ali beijando o outro, na presença do outro, não tá presente, tá olhando para isso. E quando eu tô olhando para isso, o meu cérebro tá reagindo ao que eu tô pensando e não o que eu tô sentindo. E aí o que acontece é que o toque do outro vira nada. Então, talvez a primeira coisa é, se eu fico presente, se eu fecho meu olho e fico presente, sentindo toque, sentindo cheiro, sentindo o que está acontecendo ali e a atração volta, são questões emocionais. Né? Agora, parece simples, mas com certeza é um processo complexo. Geralmente a atração física ela tem muito mais a ver com eu estar olhando para trás e eu não estar conseguindo estar presente no meu corpo agora. Né? E a frase mais comum que a gente vai ouvir é: eu tô chateada com tal coisa, e o outro chega me beijando, me abraçando, achando que eu vou sentir alguma coisa. Se você estiver no aqui e agora, você vai sentir alguma coisa com certeza. Agora, se está mais ocupado, né, em cobrar a conta do que eu não gostei antes ou da chateação e eu ficar olhando para isso, não tem corpo que responda. Então, eu diria que a atração física tem tudo a ver com estar presente. E se eu não consigo estar no aqui e agora na relação, pensando que agora, nesse momento que eu tô com meu parceiro, tá 1 a 1 e a gente pode interagir, realmente o sexo não tem como acontecer. Sim. E essa divisão, digamos, de trabalho, digamos, a pessoa tem uma rotina de trabalho muito exaustiva, ou às vezes está com um problema grande e o outro quer transar, quer ter um momento um momento do casal, sexo, por exemplo. E às vezes não consegue alinhar isso.
Tu acha que essa divisão de chegou em casa, desligou o trabalho, ter um momento pro casal, né? Um momento íntimo, um tempo de qualidade do casal, separar de repente momento família, momento casal, momento a sós, qual que é a tua visão geral disso, daí? Na verdade, isso é real, né? Mas a gente é um todo integrado, né? A grande questão é o quanto eu consigo ver o outro como um recurso de bem-estar. Quando tu me fala isso, e muitas vezes as pessoas no casal dizem, nossa, eu já tive um dia terrível, e aí eu vou ter que ainda namorar ou ainda transar, quer dizer, eu tô vendo isso como um recurso que mais tira a minha energia do que repõe a minha energia. Quando deveria ser o contrário, né? O movimento de você ficar junto, abraçar, beijar, chegar a transar, deveria ser visto pra gente, se a gente for muito honesto, é um momento de abastecer, é um momento onde eu troco o meu melhor com o melhor do outro, produzo hormônios, né, positivos e eu vou me sentir melhor. Claro que quando a gente está com uma preocupação, a nossa tendência é o quê? A nossa cabeça ficar, né, nessa preocupação, muitas vezes de um jeito que eu não vou poder resolver, né? Quer dizer, eu só vou resolver isso amanhã, ou não depende de mim, né? Ou eu não sou capaz de lidar com aquela situação nesse momento, ou eu vou ter que desistir de algo. Enfim, geralmente tem alguma briguinha interna na nossa cabeça do que a gente ainda acha que tem que fazer, ou que tem que ser feito com relação àquilo. Se eu fico olhando para isso, muitas vezes eu estou perdendo o que está acontecendo aqui. Talvez o maior treinamento de saúde mental é conseguir estar com o corpo e a cabeça no mesmo lugar, né? Que são fazer as perguntas. Bom, se eu tô aqui e eu não consigo estar presente com o meu parceiro porque eu tenho que terminar um texto, talvez seja muito mais honesta da minha parte eu olhar para o outro e dizer, olha, eu vou terminar o texto primeiro e depois eu fico contigo, ou hoje eu não dou conta de ficar, do que eu ficar ali se a minha cabeça está em outro lugar. Quer dizer, talvez a gente tenha que se perguntar isso. Eu posso resolver isso nesse momento? Então é o que vai resolver. A gente precisa ser honesto, chegar para o outro e dizer, eu não dou conta de estar contigo agora porque a minha demanda é outra. Né? Agora, se eu não vou resolver, talvez essa metacognição de poder me dar conta, ok, o que eu posso fazer? Nada. E o que eu posso fazer de bom para mim? Estar com o outro vai ser um trabalho mental, vai vir um convite para eu pensar naquilo e eu vou ter que escolher não pensar. E as pessoas esquecem que a gente pode escolher no que pensar. É difícil? Sim, algumas coisas vêm sozinha. Mas talvez quando eu quero pensar, eu vou abraçar o outro, eu vou sentir o cheiro do outro, eu vou sentir o toque do outro, eu vou escolher fazer uma coisa junto que prenda minha atenção ali no aqui e agora, e eu vou conseguir ter esse momento. E isso é uma das coisas que mais dificulta a sexualidade dos casais, né? Essa dificuldade de poder estar presente, de poder ter um tempo. A gente tem essa ilusão, né, que o desejo tem que vir do nada, que nem quando a gente era adolescente, e aí depois vem a estação e aí a gente vai... Se eu não tiver estado, eu não posso nem começar. E a gente não se dá conta que existe uma construção desse desejo. Se eu estiver presente, se eu olhar para o outro, se eu permitir que o outro me toque, se eu tocar com o outro, com o objetivo não de dar prazer, mas de sentir prazer através do corpo do outro, eu vou transformar aquele momento numa real troca e aquilo ali vai me nutrir e nutrir o outro e a sexualidade vai ser natural. A nossa loucura é a gente achar assim que se o corpo não tiver 100%, né, eu não vou conseguir. E ao contrário, o nosso maior problema é não se dispor a criar o desejo e se dispor para que o corpo vá para São as etapas do ciclo sexual, né? Primeiro a gente, da resposta sexual, aliás, primeiro a gente vai sentir o desejo. E às vezes esse desejo tem que ser estimulado. Eu, principalmente com as mulheres que tendem a ter um desejo totalmente responsivo, pouquíssimas vezes um desejo espontâneo, de você tem que chegar em casa e saber, bom, qual é o momento que eu vou estar disponível para isso? O que eu preciso para estar disponível para isso? Eu preciso de ficar um tempo junto, eu preciso tomar um banho e relaxar, eu preciso descansar um pouquinho, eu preciso de beijo. O que eu preciso para sair de um estado de não querer para ficar num estado neutro? E o que eu preciso do meu parceiro para passar do neutro para o desejo? Que pode começar pequenininho e através da estimulação, né, se transformar num desejo maior e aí ter um sexo legal. E sexo é uma coisa que quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, e quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. O nosso corpo é econômico. Então, quanto menos toque, quanto menos beijo, quanto mais eu me afasto da sexualidade, mais difícil é para o meu corpo ir de 0 a 100. Né? Mais eu vou demorar. Então, se a gente tivesse uma disciplina de pelo menos beijar, abraçar, permitir, né, sentir no corpo a presença do outro com uma frequência maior, nossa vida sexual se torna muito melhor. Em terapia sexual, muito mais se faz de ajudar as pessoas a terem disciplina para se dispor ao sexo e para comunicar, né, como atingem esses estágios de desejo, de excitação e de prazer, do que qualquer outra coisa. São receitas simples que se a gente parar e sentir o que está acontecendo naquele momento e ir traduzindo isso para o parceiro, as questões se resolvem.
Mas, infelizmente, sexo costuma ir pro fim da fila, né? Quer dizer, depois que eu trabalhar, depois que eu limpar a casa, depois que eu jantar, depois. E se a gente não tem mais 20 anos, esse depois eu tô exausto. Se o Sim. sexo não entrar como uma prioridade. Quem tem filho, então, né? Que é quando dá, não exatamente quando a gente quer, mudam os horários, mudam as coisas. Se a gente não tiver uma disciplina para incluir a sexualidade como um pilar importante que tem que estar presente na nossa rotina, ela certamente não vai acontecer. Certamente Ótimo. não acontece. Sobre casamento, Dai, as pessoas que são casadas, as pessoas que enfrentam essa dificuldade de rotina, de filhos, de escola, de ter que fazer N tarefas, né, e ainda ter que dispor um tempo para transar, né? Eu vejo que é uma reclamação dos homens, né? A gente vê uma crença muito antiga dos homens, que é assim, depois que tu casar, piora. Se você não transa agora, depois que tu casar, você não vai transar mais. Isso aí é uma coisa é uma crença bem antiga, né? O que tu acompanha? Sexo tem tudo a ver com investimento, né? Olha por que o sexo é bom. O sexo é bom no início da relação por dois motivos, né? A primeira é que a relação no início ela é um ciclo muito positivo, né? Uma coisa boa gera outra coisa boa. Então ela tá linda, toda cheirosa, ele é querido, eles fazem uma coisa legal, aí o sexo é legal, daí ele é mais legal no outro dia, quer dizer, uma coisa legal gera uma coisa boa. E o sexo é investido, né? Desde essas questões, né, de se cuidar, enfim, disponível para o sexo, né? Seja nas coisas mais óbvias, depilação, banho, autoestima legal, lingerie, sei lá, o recurso que a pessoa usa, né, para se sentir sexualmente, ou mesmo os homens, o cuidado com a barba, com o aspecto físico, com tudo. Então, no início tem muito investimento. O que alicerça essa crença de que o sexo diminui ao longo do tempo é o desinvestimento, né? É a ilusão de que porque eu casei, o time tá ganho, o jogo tá ganho. Se a gente for muito esperto, a gente percebe que a relação é um sim todos os dias. Todos os dias eu preciso escolher estar casado com aquela pessoa e eu posso não escolher. E quando eu acho que eu não invisto. Então é o fim da fila. Então é muito comum aqui no consultório um cara chegar pra mim e dizer assim, Dai, sabe essa mulher que tu tá vendo aqui, bonita, cabelo arrumado, maquiado? Não é a que eu vejo. Chega lá em casa, sabe, pra te ver. Rabo de cavalo, roupa de faxina, né? Ai, para! Aí daí, eu convido ela pra padaria. O que que acontece pra ir na padaria? Ela passa batom, ela solta o cabelo. Quer dizer, pra padaria pode, ela pra mim, nada. Ou a mulher diz, tá vendo? Comigo é bafão, é barbudo, é com aquela camiseta do time, que ele sabe que eu não gosto, jogar no sofá, cueca furada, né? E aí vem pro meu lado, e aí, daqui nada, né? O quanto no início a gente investe em estar apresentável pro outro, a tratar o outro como alguém que a gente precisa ser, não como uma ditadura, gente, mas como um cuidado, quer dizer, o outro tá ali me vendo, né? O eu mereço estar bem, o outro merece que eu esteja bem. E as pequenas gentilezas, de poder estar junto, de poder compartilhar essas coisas, de pequenas gentilezas que no início são tão simples, mas que depois eu preciso nutrir. Por todo casal tende a entrar na reciprocidade negativa, né? Quer dizer, nem me deu um bom dia, não vou esperar para almoçar. Não me esperou, nem vou dar um beijo. Não me deu um beijo, então eu nem vou transar. E essa é jogar no menos menos. Alguém que é esperto tem que ir lá e fazer um movimento positivo. E eu sei que para os homens isso é desafiador, porque às vezes o cara vem de boa. Se ela traz uma mulher, coisa que a mulher gosta de comer, eu convido a fazer alguma coisa, eu digo, acho que agora com isso vai me convencer. Garanto que é porque quer transar. Sim, é porque ele quer retomar a relação. A gente não se dá conta, por exemplo, que sexo é a única coisa que confere identidade para um casal. Eu sei que as pessoas se chocam com isso, mas amor sem sexo é amizade. Se você tem um contrato, exclusividade sexual com o teu parceiro, que a maioria das relações tem esse contrato, né? Quer dizer, eu só vou transar contigo, tu só vai transar comigo. Quer dizer, se eu me nego a transar contigo, eu estou descumprindo o contrato. Eu não estou colaborando com o que a gente combinou. Então, quando eu tenho que
levar a sexualidade a sério, o quanto eu tenho que saber que, bom, mas então eu não consigo transar se eu não tiver feito algumas coisas, eu preciso que o outro esteja mais apresentável, eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais diálogo. Bom, mas é minha responsabilidade eu dizer para o outro o que eu preciso para que eu esteja disponível para o nosso contrato, né? E isso muitas vezes, claro, olhar para o negativo, não equilibrar as contas, fingir que desculpou, não fazer esses movimentos de reparação. Casamento é o lugar que a gente mais vai errar. Quem é casado sabe, quem tem uma relação, que todo dia o outro te desagrada em alguma coisa. Porque é outra pessoa, que veio de outro sistema, que veio de uma outra cultura familiar, às vezes de um outro meio, de uma outra profissão, de um outro tudo. Quer dizer, ele não vai fazer do mesmo jeito. E, gente, eu queria muito dizer para vocês que isso muda com o tempo, mas eu tô numa relação de 22 anos e eu continuo me surpreendendo com coisas que o Zé é diferente de mim. E coisas que eu ainda espero que ele seja igual, mesmo a gente sendo super diferente. Então, quanto a gente precisa exercitar a nossa capacidade? Eu, por muito tempo, em terapia de casal, segui algumas linhas que diziam, a gente tem que mostrar para o outro o que a gente precisa e o outro mudar e se adaptar para que a gente possa, né, interagir. Hoje eu acredito bem pouco nisso. Eu acho que o grande segredo é a gente poder trabalhar na gente a nossa expectativa de poder esperar do outro o que o outro tem para me dar e conferir valor do que ele me dá do jeito dele. Hoje de manhã eu ainda falava pro Zé que ele comprou um queijo que eu adoro e eu tava lá comendo queijo e eu disse, olha, talvez para algumas mulheres ganhar flores seja uma delícia, mas cada vez que tu traz o queijo que eu gosto, e eu adoro comer queijo e a geleia que eu gosto, para mim isso tem muito valor, né? Isso são as nossas flores. Se eu consigo Agora, se eu continuo olhando assim, eu queria ganhar flores, eu não vou dar valor pro queijo. Eu não vou dar valor pro carinho. Tu falaste na outra live das 5 linguagens do amor, né? O quanto um faz um ato que é, né, de um tipo de afeto e eu quero o outro. Eu posso pedir, o outro pode me atender, pode, mas o quanto eu também tenho que me exercitar para descobrir, né, a beleza no jeito do outro, né, para descobrir e para levar com bom humor aquilo que eu não vou conseguir mudar. Eu brinco porque sou psicóloga, né, que a gente está casada há 15 anos. O Zé sabe que pontualidade é uma coisa super importante para mim. Às vezes ele vai me trazer aqui, a gente está chegando 10 minutos antes. Muitas vezes ele no caminho me diz assim, tá, mas dá para parar ali na lotérica 2 minutos para eu fazer tal coisa? E eu tenho que olhar para ele e dizer, não, amor, não dá. Mas é só eu parar aqui. Quer dizer, fazem 15 anos que ele sabe que eu preciso ser pontual. Mas como para ele 5 minutos não vai fazer tanta diferença, ele vai tentar. Agora, se eu vou me irritar com isso, vou dizer, eu não acredito, você não me respeita, eu vou trazer todas aquelas visões mentais para dentro desse ato, eu vou criar uma briga, eu vou olhar para o outro de um jeito negativo, já não vou querer transar. Quando a gente tem que aprender a dizer, esse é o jeito do outro, para ele 5 minutos não faz diferença, eu simplesmente vou dizer, para mim faz. E vou pedir para fazer do meu jeito. Mas sem problematizar isso, sem transformar isso, né, numa questão pessoal, de identidade, de não perceber. Perceber que para o outro aquilo não é na mesma intensidade que é para mim. E acho que isso é o que mais falta. E são esses pequenos desentendimentos de quando eu espero que o outro haja como eu, que o outro entenda como eu, que vão fazer com que a gente comece a fazer esses... E que aí a sexualidade diminua e um se afaste do outro. Não são coisas grandes que dificultam as relações. O que dificulta é quando eu frustro. E outra, se o outro faz uma coisa que eu não gosto, eu tenho que cobrar essa conta. Às vezes eu também vou fazer uma coisa pequenininha que ele também não gosta. Às vezes eu também vou poder exigir um movimento de reparação. Exigir não, né? Pedir um movimento de reparação. Já que tu se atrasou, agora eu quero que tu priorize isso. Se a gente aprende a reparar, quando o outro nos desagrada, a gente achar um jeito de compensar isso, a gente descobre um jeito de manter um ciclo muito mais positivo. Eu quero dar uma atenção a uma pergunta que está aqui, já foi feita bastante, eu quero deixar de responder. A mulher está cada vez sendo mais inserida no mercado de trabalho, uma das consequências é o ciúme do parceiro. Eu quero pontuar isso porque é uma temática muito comum no consultório. Na grande maioria das vezes, o que acontece é que a mulher está vendendo o seu sucesso no trabalho como algo que afasta da relação ou faz o homem ficar mais desnecessário. É engraçado, mas os homens têm uma necessidade muito grande de ser necessários para as mulheres. Até porque as mulheres fazem muita coisa sozinha, né? Uma mulher sozinha dá conta de muita coisa. Vamos ser honestos, um homem sozinho
Não dá conta de tanta coisa assim. Precisa de Então, uma às mulher. vezes, quando a mulher tá apaixonada pelo trabalho, tá apaixonada por um projeto, ela acaba, e eu sou campeã de fazer isso, ela acaba olhando para isso com tanto brilho que o parceiro começa a questionar qual é o brilho que ele está tendo. Então eu digo que quando o parceiro está ciumento com o trabalho, a gente tem que olhar o quanto a gente está mostrando que o trabalho está nos fazendo mais feliz que a relação, o quanto a gente tem que mostrar que, o quanto a gente mostra que quando eu conseguir essa questão do trabalho, eu não vou mais precisar de você. Quando eu conseguir esse ganho financeiro, eu vou mudar em alguns aspectos. Isso tem muito mais a ver com, às vezes, mudar as regras da relação que estavam funcionando, pelo menos para o homem, e o temor de o que essa mudança vai gerar. Então, é nossa responsabilidade como mulher a gente poder mostrar. E a questão é que, na grande maioria das vezes, eu vejo que as mulheres querem estar bem com o trabalho para agregar na família, para agregar nas suas vidas, para ficar melhor. Então, a gente tem que traduzir isso para o parceiro e também mostrar que o apoio dele é fundamental para que isso aconteça. Mas mostrando que ele é necessário, incluindo mais ele nos projetos, contando sobre por que aquilo nos faz feliz. Às vezes a gente não consegue contar o quanto a gente está feliz com algo e por que a gente está feliz com algo. E se o nosso parceiro vê que aquilo está nos trazendo felicidade, ele vai com certeza se engajar. O que acontece é que muitas mulheres, quando entram no mercado de trabalho, por ser algo mais competitivo, por nós mulheres realmente termos que enfrentar barreiras maiores do que os homens, né? O machismo ele é estrutural. Se chegar eu e você, Jordan, para dar uma palestra, as pessoas, mesmo que seja sobre sexualidade, que eu sou especialista, as pessoas vão dirigir a palavra para você. Porque, em geral, eu vou ser tua secretária e tu vai ser o doutor chegando. Uma mulher tem que provar que ela é boa para ela ter algum lugar. O que muitas vezes acontece é que os homens percebem que as mulheres estão desinvestindo em autocuidado, desinvestindo na relação, perdendo saúde. Eu comecei a aprender a ouvir quando um homem se queixa de trabalho, o quanto ele está olhando amorosamente para a mulher, de perceber que o custo daquele sucesso dela está sendo muito alto para ela. E que ele não quer ver a mulher se destruir. Se eu for olhar na minha história, os trabalhos ou os cursos que o Zé me sinalizou que eu não devia fazer, foram alguns que no final eu estava um tanto adoecida ou muito sobrecarregada. A gente não se dá conta, mas os homens são muito amorosos. E às vezes eles enxergam muito mais do que a gente enxerga. Um homem que brigue muito com o trabalho, às vezes ele está tentando defender a sua mulher. Às vezes ele está dizendo, não precisa, deixa que eu carrego a parte mais pesada e você fica com a parte mais leve, porque é isso que vai me dar potência. Então eu diria para olhar com amor aos cuidados dos homens, porque na grande maioria das vezes o que tem por trás é ou a mulher está vendendo que aquele sucesso profissional vai custar a relação, ou ela está adoecendo com isso e o homem quer poupá-la disso. O homem quer ficar com a parte mais pesada. Então a gente tem que olhar com amor para as queixas. Às vezes a gente está tão inserida nessas crenças de feminismo, de não quero ser subjugada, ele não manda em mim, ele não tem como saber, que a gente não se dá conta que não é uma questão de dominação, que isso está muito mais na nossa cabeça de mulheres, que muitas vezes tem um senso de proteção. Eu tenho visto tanto isso, e principalmente depois que passei por uma doença, fico pensando no quantos movimentos meu marido tentou para me proteger disso, que eu não escutei, que eu tenho olhado para isso de um jeito bastante diferente, assim. Acho que a gente precisa aprender cada vez mais a olhar para o jeito amoroso. E o mesmo acontece com as mulheres, às vezes, quando elas estão implicando com o trabalho, elas estão vendo que aquilo está custando muito mais, né, vida do que o dinheiro pode trazer. Então, acho que a gente precisa confiar no amor do outro, enquanto quando ele nos olha, ele está olhando mais pelo óculos do amor do que do controle, do que qualquer outra coisa. Se a gente sair dessas crenças, todos ganham. Perfeito, Dai. Bah, essa fala foi muito, muito pontual. Sobre comunicação de casal, Dai. Parte de que a gente comenta, né, fora da live, a parte de contas, equilibrar contas no caso, né, linguagem de comunicação. A parte de jogar no menos menos, que nem tu deu o exemplo antes ali anteriormente, que é, eu não mandei bom dia, ele não mandou bom dia, ficou os dois sem bom dia, virou um inferno. Eu fiz isso, ela fez isso, então vamos equilibrar. O quanto tu vê desse equilíbrio de contas aí dentro de consultório, baseado nas tuas experiências, como que tu... Muito ativo e a gente é muito dodói, né? A gente ainda tem uma ideia que pego, né? Eu preciso então mostrar que eu não preciso. Se o outro não me dá, eu também não dou. A questão é a gente ver quem é que ganha com isso, né? Acho que sempre ganha aquele que consegue dizer: oi, tô sentindo tua falta. Fala de sentimento.
A gente quer ter razão. Quanto à comunicação, cada vez mais eu tenho me dado conta que a gente tem que desistir de que o outro nos entenda. O outro não vai entender. A gente tem vivências diferentes, a gente tem gênero diferente na grande maioria das vezes. Acho que quando a gente desiste que o outro vai entender e tenta explicar de um jeito que ele possa só empatizar, quer dizer, eu não entendo tanto porque que isso é importante para ti, mas eu empatizo o que é importante e eu faço, as relações ganham mais. Acho que a gente tem um desejo de ser entendido, mas ao mesmo tempo a gente espera na relação de casal que o outro reproduza a nossa mãe, né? Que só de nos olhar já sabia o que a gente queria. Isso é algo que a gente tem que se dar conta que não vai acontecer na vida adulta. O outro vai me olhar e eu vou precisar dar uma enorme de uma legenda. Hoje o meu dia está assim, assim, assim. Hoje eu quero isso de ti. E às vezes o outro vai dizer isso, eu não consigo dar hoje. Bom, e aí como é que eu vou reparar amanhã? O quanto a gente precisa sim comunicar de forma clara. E gosto muito de uma frase de Jung que ele diz que poderíamos ser tão melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Acho que um grande problema do relacionamento, às vezes eu quero ser super compreensiva. E eu digo, ai, tudo bem, mas não tá tudo bem. Quando o outro fizer, eu vou reclamar. E depois, quando eu for cobrar, ou quando eu for reclamar, o outro vai dizer, ué, tu disse que estava tudo bem. Então, acho que uma dica de comunicação é que a gente possa ser honesto, sabendo que às vezes a gente não vai mostrar o nosso lado mais bonito para o outro. Né? Se eu paro para pensar, às vezes eu tenho que concordar com o Zé e dizer assim, olha, eu adoraria ser essa mulher que tu gostaria, mas eu não sou, eu não dou conta de fazer isso. Então, olha, sei que é para ti, mas queria muito dizer tá tudo bem, mas hoje não tá tudo bem se tu fizer isso. E talvez o outro escolha te desagradar e o desagrado pelo menos fique claro. Acho que a grande questão da comunicação é que a gente se preocupa em manter uma imagem para o outro, às vezes melhor do que a gente é, e a gente vai se ferrar todas as vezes. A comunicação tem que partir da nossa humanidade, da nossa capacidade de chegar para o outro e dizer, olha, isso eu não dou conta ainda, isso eu ainda me importo, isso eu sei que é bobagem, mas é a minha bobagem, né? Isso aqui pode ser paranoia da minha cabeça, mas é da minha cabeça, eu quero que tenha valor. E a gente poder falar de um jeito amoroso das nossas percepções, né? Cada vez mais eu vejo que o problema não é o que eu comunico, é como eu comunico, né? Perfeito. Se eu comunico partindo da imagem de que eu quero que o outro me entenda, que eu quero estar com ele, que eu quero fazer de tudo para essa relação dar certo, quase qualquer comunicação vai ser boa. Agora, se a minha postura é, se você não fizer, eu te largo. Olha, isso aqui é inadmissível para mim, se tu não fizer, tu tá fora. Se a minha postura é de descarte do outro, eu posso falar uma bobagem e o outro se sentir super agredido. Então, eu acho que muito mais do que eu falo é da onde eu falo. Eu falo de alguém que quer ficar dentro dessa relação e quer fazer de tudo para isso dar certo, ou eu falo de alguém que está desistindo, de um lugar de alguém que está desistindo, ou de alguém cheio de condições, eu só vou ficar contigo se tiver isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou aquilo. Então, acho que é muito mais a gente cuidar da nossa postura e antes de falar, a gente lembrar, né? Eu vou falar isso porque eu quero ficar contigo, porque eu quero que a relação dê certo. Eu vou falar isso porque eu sei que eu vou cobrar depois, então não adianta eu não falar. Se eu olho para o outro nessa postura do que eu quero mais para a relação, é muito difícil que o outro não receba isso. Né? Que o outro não sinta isso. E se a gente é mulher, dando dica para a mulherada, isso é mais fácil ainda. Porque os homens são extremamente responsivos, né? Nós, mulheres, somos bem mais difíceis nesse aspecto. O homem, se você for legal, ele tende a começar a ser legal na hora. A mulher, às vezes, o cara tenta mudar e ela ainda fica resistindo um pouquinho. Então, eu digo, não resistam. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender com os homens. Melhorar o nosso autocuidado, defender os nossos espaços individuais e também, né, virar a chavinha e perguntar o que eu quero? Né? Eu quero ficar bem. Bom, se eu quero ficar bem, eu vou facilitar esse processo, não dificultar esse processo. Perfeito. Tá, e mais última perguntinha aqui do nosso box. Como parar de ser trouxa todo homem que eu fico... como trouxa todo cara que eu fico logo depois começa a namorar. Eu brinquei ontem que é bem, bem íntima minha amigona. Que é um amuleto da sorte, essa pessoa. Tá louco. Então, Dai, o que tu diz isso aí? A disponibilidade do outro para se relacionar, ela está diretamente relacionada com a nossa disponibilidade. Né? Pessoas dizem que querem um relacionamento, mas não engatam um relacionamento, lá no fundo tem alguma coisa que ainda não deixa disponível. E daqui a pouco, se esse cara está disponível, ele interage contigo, ele percebe que lá no fundo não está disponível, ele vai procurar uma outra mulher disponível. Então eu diria
esses padrões, é muito provável que ou eu ainda estou presa em tarefas da minha família de origem, ou eu estou presa numa relação anterior que eu ainda não consegui libertar. Quem não consegue vincular e com alguém e essa pessoa logo, as pessoas logo vinculam depois, tem muito mais a ver com disponibilidade interna. Enquanto eu estou realmente livre para me relacionar. E eu sei que isso pode parecer contraditório, mas eu quero. Mas às vezes é muito mais que a nossa vontade, né? O nosso movimento interno, quanto eu estou disposta a ceder da minha vida para o outro, a dar espaço para o outro na minha vida, né? A dar espaço para mim dentro de um relacionamento. Então, sempre que eu vejo isso acontecer, eu vejo que as pessoas que estão se queixando da disponibilidade das outras pessoas com quem se relacionam não estão olhando para a sua disponibilidade. Quem está realmente disponível tem essa facilidade de encontrar outras pessoas disponíveis. Isso é alguém que engata um namoro no outro. Quer dizer, porque ela tem disponibilidade para se relacionar. Então, eu diria que tem essas, sistemicamente, o que mais a gente vê: tarefas na família de origem, parceiro anterior ou crença de que não merece uma relação. E o outro, sentindo isso, vaza, né, procurando alguém que esteja mais disponível. Então, sempre que começa a acontecer uma coisa cíclica, a gente tem que se perguntar qual a nossa disponibilidade para isso acontecer, né? A gente está escolhendo as pessoas também, né? E às vezes o nosso dedo podre com o ímã tem muito mais com o outro apresentar o que está se passando de verdade com o nosso coração do que a gente quer perceber, né? Mas para isso, psicoterapia. Esse é um dos casos que provavelmente precisa ser olhado de um jeito sistêmico. E quando eu digo psicoterapia, eu não quero dizer para as pessoas que elas têm que fazer um longo processo, que elas ficarem anos em análise. Às vezes é uma intervenção sistêmica, às vezes são terapias muito breves. Eu vejo que as pessoas ainda têm uma ideia de que o único jeito de ver para questões de casal ou de questões individuais são em processos muito longos. Eu tenho tido atendimentos como esse, que são uma sessão, 3 sessões, 5 sessões, sei lá. Questões de casal também que são extremamente pontuais. E a gente vê que isso beneficia as pessoas. A gente às vezes tem que procurar ajuda para encontrar, para virar uma chavinha que nos permita tocar a vida de um outro jeito. Nessa fala a gente já abre um leque, né? A pessoa já, legal, gostei, vou procurar, vou trabalhar isso, né? Então a gente acaba incentivando a pessoa, né, a tomar uma decisão de mudar, né, de mudança. Outra coisa que eu vou perguntar, que é aqui na minha questão de off aqui, tá? A parte quando a mulher se separou, anos de relacionamento, tá com uma idade mais avançada, ela me procura para fazer um treinamento, para ficar bem, para resgatar essa parte, né, novamente, né, de encontrar um parceiro, né, essa pessoa já tem uma idade mais avançada. Então, como trabalhar isso com essa pessoa? Tu entendeu a pergunta? Acho que a minha resposta não vai agradar tanto, mas eu estou aqui muito mais para ser útil do que para ser querida. O que eu percebo na prática é que as mulheres que conseguem arrumar parceiros depois de uma relação longa são aquelas que conseguem levar o que tiveram de bonito na relação anterior. Aquelas que conseguem fazer valer tudo que foi vivido com o parceiro anterior. Quem sai com o coração mais sabendo, ok, a gente não trilha mais o mesmo caminho, mas consegue receber o que aquele homem deu de bonito, tem muito mais facilidade para brilhar para os outros homens. Aquela mulher que sai com a sensação dívida, com a sensação de que perdeu, com a sensação de que o outro ficou devendo. Certamente tem que resolver isso primeiro antes de brilhar para os outros homens. Isso vai depender, claro que ela está com a autoestima legal, se ela está gostando do corpo, se ela está se sentindo segura, né? Se ela está retomar a sexualidade, né? Depois de muitos anos tirando a roupa para uma pessoa, é desafiador tirar a roupa para outra, né? Tem questões que eu acredito que a melhor coisa é o que tu pode resolver das tuas inseguranças físicas, tu realmente se jogar, melhorar o autocuidado, melhorar a alimentação, sono, padrões de relações, sem dúvida isso é fundamental. Mas o que eu vejo que impede que as relações vão para frente e derem certo é como ficou acomodada a relação anterior. Sabe? Quando aquela relação realmente pôde ter lugar no coração como algo do passado, com a sensação de, ok, eu dei meu melhor, o outro deu o seu melhor, mas a gente não segue. E o coração fica cheio, essa mulher brilha para os outros homens, independente da idade dela. E uma mulher mesmo muito jovem, muito bonita, se ela ainda está querendo cobrar a conta do parceiro anterior ou não validando a relação anterior, a chance de que ela consiga ser vista como uma mulher que vale a pena ser investida pelos próximos homens é bem menor. Então, para mim, a chave é resolver bem
né, o processo de separação e guardar o outro no coração, sabendo o lugar que ele tem. Se foi o primeiro marido, sempre vai ser o primeiro marido. Se foi o primeiro amor, sempre vai ser o primeiro amor. E acho que o desafiador quando uma relação termina é a gente se dar conta que o amor não termina. Que aquela mulher vai seguir amando aquele homem o resto da vida. Talvez não de um jeito romântico, não amando com desejo, não amando querendo ficar junto, mas amando como alguém que fez diferença na sua relação. Aquelas mulheres que conseguem dizer, olha, eu amei muito meu parceiro e ele segue tendo um lugar especial no meu coração, elas conseguem, me deu meus filhos, ou me deu anos que eu vivi muito bem, ou esteve comigo em momentos desafiadores da minha vida, e conseguem permanecer com esse lugar, elas brilham. E isso a gente vê na vida. Né? Independente da idade, independente das condições físicas, porque é essa disponibilidade para se relacionar, os homens vão procurar essa mulher que valida o masculino. Se ela está invalidando, eles já vão ficar com o pé atrás. Isso é algo que a gente sente instantaneamente, inconscientemente. Né? Daquelas pessoas, as pessoas de bem com a vida, que todo mundo quer se aproximar, que todo mundo quer ficar perto. E aquelas pessoas é uma questão energética, mas não no sentido esotérico, né? No sentido do que eu tenho dentro de mim, né? Do que eu transmito para as pessoas. E isso no relacionamento conjugal é o que eu vejo que faz toda a diferença. Ótimo. Dai, tu quer colocar mais alguma coisa? Quer pontuar algo? O que tu tá achando? Como é que tá? Eu não quero tomar muito teu tempo, porque eu sei que tu é bem... Teu tempo é curto e bem precioso, né? Então a gente disponibilizou, a gente trocou uma ideia legal, o pessoal gostou pelos comentários, né? Mas já deu 1 hora de live. Então a gente vai ter que deixar para a próxima. Fico aí à disposição. É bom deixar os outros... Ui. É bom a gente deixar os outros com gostinho de quero mais, né? A gente pode ter oportunidades. Eu sei que às vezes isso parece que eu tô com uma visão muito romântica, né? Das relações. As pessoas às vezes me dizem isso. Ai, daí parece que é tão simples, parece que é tão fácil. Não acho que seja fácil, mas acho que é simples. Eu acho que se a gente pudesse olhar para o poder que a nossa interação, que a nossa intenção, né, a gente colocar o coração em algo tem, a gente poderia tornar tudo muito mais simples. Né? E estar junto com alguém, olhando para essa pessoa e pensando, eu tô no teu time, é você que eu quero resolver essa questão, eu quero viver bem, eu estou disponível para viver bem. É a receita de sucesso. E eu sei que ela pode parecer tão simples, tão boba, mas perceba em nós como é difícil a gente se manter num foco. Né? Então, acho que nossos dilemas, eles têm respostas simples que lá no fundo a gente sabe, mas que às vezes a gente precisa de uma força para se empenhar em transformar aquilo em ações. Você sabe, me conhece, a minha visão de terapia prática, é muito vai lá na vida e faz, é muito vira a chavinha e é ação. Não acho que pensamento resolve nada, eu acho que resolve mudar a nossa postura e agir de um jeito diferente, né? Então, quem está aí nos ouvindo ou conhece alguém que pode se beneficiar de uma visão assim, percam o medo de buscar a terapia achando que vai ser uma coisa muito complicada e se permitam descobrir, né, processos simples que possam ajudar a gente a viver melhor, a se relacionar melhor. Eu, sem dúvida, é um prazer sempre falar contigo. Os meus treinos sempre foram muito filosóficos, muito a gente discutindo essas questões, né? E, sem dúvida, acho que a gente poder mudar de ideia, poder crescer, poder olhar para as coisas. Eu sempre digo, isso é o que eu estou pensando hoje. Provavelmente, daqui para frente, eu vou ainda apropriar muitas outras coisas, né? Mas que a gente possa se dar conta que se relacionar é simples. Eu preciso só estar presente e estar inteiro. Só que é um só bem grande. Perfeito. Dai, quero te agradecer de coração pelo convite, tá? Por aceitar o convite, né? Já vou deixar um outro convite para nós falar sobre família. Não sei como é que tá a tua disponibilidade, que é um tema que eu sinto muito também, que é muito, me ajudou bastante, ajudou pessoas que eu conheço também muito. Sei que tu tem uma autoridade muito grande de falar sobre isso. A parte também de constelação, se tu quiser trazer, abordar, a gente pode marcar uma conversa. Já vou fazer o convite aqui para tu... para a galera ficar ligada. Não, com certeza. Com certeza. Daí eu vou fazer agora, acho que uma semana, 2 semanas eu falo, a gente combina em off daí, tá? Mas prazer imenso, tá, Dai? Uma aula, realmente, que nem o Dalton falou ali, uma aula sempre, né? Quando a gente conversa, dá espaço, a gente vai ficar até a tarde aqui, vai entrar. Porque é um assunto legal.
Falar sobre o E relacionamento é algo que me apaixona. Eu não vejo e tempo passar. o dinamismo que tu trabalha, né? Essa forma mais descontraída, essa forma, às vezes, de dar chineladas na hora que tem que dar. Então, é isso que é o diferencial. Por isso que a hora que eu pensei em relacionamento, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Porque eu sei que já tomei chinelada, já aprendi muito contigo, continuo aprendendo. E tudo que a gente que trabalhou, seja em psicoterapia ou seja em conversas aí do dia a dia, corriqueiras, sempre válido, né? Então, a gente conseguir transmitir isso para deu 30, 34 pessoas, um pouquinho, algo que mudou lá, uma chavinha, que nem a gente colocou, né? Já é uma válida, né? Tipo, é uma questão válida já para nós. Então, a nossa conversa, despertar alguma coisa lá dentro da cabecinha de alguém, ou buscar uma terapia, buscar se cuidar, buscar melhorar, ou buscar ter novas relações mais saudáveis, né? Buscar melhorias, né? Então, a gente já está fazendo um bem danado. Então, super beijo para ti, Dai. Obrigado, tá? Pela participação. Nos vemos em breve. A hora que estiver por Palmeirinha aí, dá um toque pra gente tomar um café, conversar. Um abraço. E uma boa tarde para ti, um bom final de semana. Quer deixar alguma coisa aí para você? É um prazer, sempre uma alegria. Eu acredito muito em psicoeducação. Eu acho que uma fala que a gente ouve pode fazer a gente virar chavinhas. E é um prazer poder estar contigo e estar com, né, o teu público também. Espero poder ter sido útil. E o pessoal siga nas redes sociais, podem mandar perguntas, podem me chamar no direct se eu puder ser útil, né? E trazer alguma temática também, até sugerir temas de lives e coisa. Eu ando meio preguiçosa para essas redes sociais em função de... Acabo me deixando absorver muito pelo consultório, mas certamente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Te agradeço o convite, foi uma delícia. Foi ótimo. Tamo junto, Dai. Beijo. Tudo de bom. Manda um abraço para as crianças aí. Tudo melhor para vocês, tá? Tchau.